A oração de poder. Autor, pastor Paul Yong-Cho. Narração, Adailton de Jesus. Para que a oração tenha poder para combater as forças de Satanás, ela precisa ser fundamentada na aliança do sangue de Jesus Cristo. Este é o firme fundamento sobre o qual podemos edificar nossa fé, a fim de orarmos com eficácia. Não existe outro fundamento bíblico que possa dar-nos a compreensão necessária e orientar-nos durante os momentos de provação e dúvida. Nossa compreensão dessa aliança e de sua imensa importância para todo crente baseia-se na palavra de Deus. Mas antes de entendermos bem como essa aliança da graça é o fundamento da oração eficaz, temos de compreender a natureza dela. O que é uma aliança? Uma aliança é um contrato mútuo entre duas partes e principalmente entre reis e governantes. Abraão fez uma aliança com Abimeleque, Gênesis capítulo 21, versículo 27. Josué fez uma aliança com o povo de Deus, Josué 24, versículo 25. Jonatas fez uma aliança com a casa de Davi, 1 Samuel capítulo 20, versículo 16. Acabe fez uma aliança com Ben-Hadad, 1 Reis capítulo 20, versículo 34. Assim sendo, vamos procurar compreender o que é uma aliança, com base nos registros bíblicos de contratos ou acordos que deveriam ser respeitados. O relacionamento de Deus com o homem também tem sido baseado em aliança. Desde o relacionamento de Deus com Adão no Jardim do Éden, até o seu relacionamento com a igreja na nova aliança, ele sempre deixou bem claro quais eram as responsabilidades de cada uma das partes. Se cumprirmos com a nossa parte do acordo, Deus cumprirá a dele. Se quebrarmos o acordo, então as consequências certas e justas se farão sentir. Portanto, nas alianças de Deus com o homem, sempre houve a especificação de princípios ou participantes de promessas ou estipulações mútuas e condições específicas. Os pactuantes. Na aliança feita por meio do sangue de Cristo, na nova aliança, as partes são o próprio Deus e a humanidade pecadora. O homem, por causa de seus pecados, decaiu da graça e do favor de Deus. Portanto, ele não está vivendo em comunhão com seu Criador e se acha perdido na lama do lodo do pecado. Deus, motivado por um amor puro, não merecido e não provocado pelo homem, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, à Terra para assumir a forma humana. O objetivo dele era levar aqui uma vida perfeita, imaculada com essa natureza, dando assim uma prova eterna de que o homem foi criado originalmente para viver livre do pecado. Depois, ele pagou o preço do pecado humano, a morte na cruz. Através de sua morte vicária, a ira de Deus foi aplacada e o homem passou a ter acesso a Deus. Na aliança de Deus com o povo de Israel, o mediador foi Moisés. Em outras palavras, Moisés foi encarregado de explicar ao povo as implicações da aliança. Na nova aliança do sangue de Cristo, ele mesmo é o mediador pelo registro que deixou, o qual deve ser seguido pelos beneficiários do novo acordo. O livro de Hebreus faz uma análise das duas alianças e considera a nova superior à primeira, devido às promessas feitas pelo mediador. Deus executa a palavra e o homem é o beneficiado. Contudo, se examinarmos melhor essa aliança, veremos que ela foi feita realmente entre o Pai e o Filho. O Pai prometeu ao Filho uma herança e um reino e cumpriu essa promessa quando ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas Deus revela, segundo algumas passagens, que a atuação de Cristo na terra é anterior à sua vinda. Salmo 40, Hebreus capítulo 10, João capítulo 17 e Gálatas capítulo 4, versículo 4. Essas e outras passagens mostram claramente o plano eterno de Deus, ou o acordo feito entre o Pai e o Filho, o qual resultou na redenção do homem.
as promessas do Filho ao Pai. A parte do Filho no acordo foi a seguinte: 1. Preparar uma morada apropriada e duradoura para Deus na terra. O tabernáculo de Moisés nunca foi realmente um lugar satisfatório, pois apontava para realidades que ainda estavam por vir. Da mesma forma, não eram satisfatórios os templos erguidos por Salomão e Herodes. Deus desejava um lugar de habitação contínuo e mútuo, para que todos pudessem ver e apreciar sua glória revelada. Então Jesus Cristo iria preparar essa habitação na igreja, prepararia também o corpo através do qual Deus pudesse realizar seu propósito na terra, e o próprio Cristo seria a cabeça desse corpo. Seria um corpo perfeito e sem mácula, assim como era perfeito o corpo original de Adão. Contudo, este novo corpo seria superior, porque seria constituído de milhões de pessoas de todo o mundo e nunca desobedeceria, já que sua cabeça era o próprio Filho. 2. O Filho iria conceder o Espírito Santo a essa nova família, a igreja, de forma ampla. No passado, o Espírito Santo já havia se revelado à humanidade de forma restrita, fazendo com que alguns homens profetizassem e realizassem milagres e revelassem a natureza da vontade de Deus. Mas, agora, com esta nova promessa, o Espírito Santo seria dado em plenitude. E recebendo o Espírito Santo desta forma, a igreja teria poder para realizar a vontade de Deus. Não por dever, mas por deliberação pessoal. Além disso, o Espírito Santo poderia reverter os efeitos do pecado na natureza humana e assim adornar o corpo de Cristo, dando-lhe beleza, força e santidade. 3. Depois, ele, Jesus, voltaria para seu Pai e se sentaria com ele no trono, intercedendo por aqueles que iriam cumprir sua vontade. Assim, fazendo o esmagamento da cabeça de Satanás, iria culminar com a destruição do reino dele e com a eliminação do mal em toda a terra. Quais são, então, nesta aliança, as promessas do Pai ao Filho? Primeiro, o Pai libertaria o Filho do domínio da morte. Outras pessoas já haviam sido ressuscitadas, mas mais tarde haviam morrido de novo. Contudo, não havia ninguém, de Adão até Cristo, que tivesse morrido e ressuscitado para não mais morrer. Ao ressuscitar a Cristo, o Pai não apenas lhe dava vida, mas também rompia o poder da morte. O apóstolo Paulo diz que o poder da morte é o maior poder que ainda precisa ser destruído. Vê 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Assim, com a destruição do poder da morte, toda a autoridade foi dada a Cristo no céu e na terra. 2. O Pai daria a Cristo o poder de conceder o Espírito Santo a quem lhe quisesse. Com esta autoridade, ele daria aos membros do seu corpo a capacidade para realizar a vontade do Pai. 3. O Pai selaria e protegeria todos os que viessem a Cristo por meio do Espírito Santo. 4. O Pai daria ao Filho uma herança constituída de pessoas de todas as nações da terra, e seu reino ou domínio seria externo. 5. Como extensão de Cristo, o cabeça, a igreja, seu corpo, poderia reafirmar para todos os principados e potestades a eterna e multiforme sabedoria do Pai, justificando a criação do amor de Deus à humanidade por toda a eternidade. A condição para que essa aliança entre Pai e Filho se consumasse era que o Filho viesse ao mundo com a forma e natureza humanas e se sujeitasse às mesmas tentações sem se estribar em sua natureza divina. E ele seria vitorioso em todas as provas, da mesma maneira que o homem poderia ser vitorioso, isto é, pelo poder do Espírito Santo. Além disso, Cristo iria sujeitar-se a passar pela morte, aliás, a vergonhosa morte na cruz. Ele derramaria seu precioso e imaculado sangue que iria selar para sempre aqueles que crescem nele. E Cristo, como o segundo participante dessa nova e superior aliança eterna, depois de cumprir
todas as suas promessas e de receber as promessas do Pai e satisfazer todas as condições, estabeleceu o acesso que temos ao Pai através da oração. Por que isto é tão importante? Hoje, Satanás não tem mais acesso ao Pai para acessar o homem, como ele fez no livro de Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas as tuas mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12. Essa história mostra que Satanás tinha acesso ao céu e pôde acusar tanto a Deus como o justo Jó. Ele acusou a Deus quando afirmou que Jó só o servia porque era um homem abençoado. Portanto, Deus não era justo, e acusou a Jó porque disse que se ele perdesse todos os seus bens, iria amaldiçoar a Deus. O diabo é e sempre foi o grande acusador. Cristo, que viu a queda original do diabo, Lucas capítulo 10, versículo 18, revela um dos aspectos de sua vitória na redenção, quando bloqueia toda a possibilidade de acesso de Satanás ao céu. Ele disse, o Senhor Jesus: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa das palavras do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 10, versículo 11 e 12. Portanto, vemos que Satanás não tem mais acesso a Deus para acusar seu povo. Contudo, ele ainda nos acusa para nós mesmos em nossas mentes. Diz-nos que não somos dignos de fazer petições a Deus. Está constantemente colocando em nossa mente a ideia de que não temos acesso ao trono da graça, onde podemos receber forças nas horas de dificuldades. Portanto, é de vital importância que compreendamos que a eficácia de nossas orações está fundamentada na aliança do sangue vertido por Jesus Cristo na cruz. Podemos chamar o diabo de mentiroso e pai da mentira. Podemos rejeitar todo pensamento que não procede de Deus. Podemos imobilizar toda mensagem negativa, acusadora e autodepreciativa que vem à nossa mente, tentando destruir nossa imagem própria. Podemos fazer isso por causa do acesso que nos cabe por direito e que foi adquirido para nós. Portanto, aproxime-se de Deus com ousadia. Quem não exercita seu direito legal de chegar à presença do Pai está negando a obra expiatória de Cristo no Calvário. Você pertence ao grupo seleto e íntimo ao qual foi dado acesso ao trono do Pai. Ele é gratuito, mas não barato. Isto é gratuito para nós, mas custou a Cristo sua vida para que tenhamos esse privilégio. Você não quer apropriar-se desse benefício que por direito lhe pertence em Cristo? A única arma que Satanás tem para nos atacar é fazer com que negligenciemos um benefício que em Cristo por direito é nosso. Seu único objetivo é roubar e destruir. Mas estamos bem conscientes de nosso adversário, o diabo, e não nos deixamos iludir com seus artifícios. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Diante desta certeza, podemos orar sabendo que o Pai tem prazer em ouvir as nossas orações. Diante dessa certeza, podemos avançar por meio da fé, buscando ao Senhor em oração, clamando ao Senhor, sabendo que há poder na oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave do avivamento. A oração é a chave do poder. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração.